validade tem o meu óvulo ali, quanto tempo eu posso deixar, 1 ano, 2 anos, eu lembro até de uma paciente que falou assim, olha, porque o frango eu posso deixar ali 1 ano, porque depois estraga. Eu falei, ai, meu O Deus. frango? Não. Nossa convidada de hoje é a doutora Eliana Morita. Ela tem uma clínica de reprodução humana que é referência em São Paulo e está aqui na Zona Norte. Conheça um pouco mais sobre ela e o trabalho incrível que ela faz. Olá pessoal, mais um Pod Guezene para vocês. Para quem não conhece, o Pod Guezene traz sempre empreendedores e empresários da nossa região, da Zona Norte de São Paulo. E hoje não é diferente. Eu quero que você fique aí se você quer saber um pouco mais sobre saúde reprodutiva, tá, gente? Antes de começar, antes de apresentar minha convidada, eu quero falar para vocês dos nossos patrocinadores e agradecê-los. Piratinhas Daycare, para quem tem um cachorrinho aí e precisa de hotelzinho de cachorros, pode falar com o pessoal de lá, fica no Tucuruvi e eles são excelentes. E um outro patrocinador nosso é o Grupo Monteiro, mais de 60 anos de facility. Você acredita? 60 anos? Isso mesmo. Portaria virtual, limpeza, recepção, tudo que você precisar para o seu condomínio, o Grupo Monteiro pode te ajudar, tá bom? E agora sim, vou apresentar para vocês a doutora que está aqui comigo, a doutora Eliana. Tudo bem, doutora? Ai, Nancy. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Nancy. Super visto a camisa Zona Norte. É isso aí, ZN Lovers também, né? E é muito legal o assunto que a gente vai falar sobre, com você aqui, que é sobre saúde reprodutiva. Muita gente tem dúvida e outra coisa, muita gente acha que aqui na Zona Norte a gente não tem especialistas nesse assunto, né? Você sabe que o movimento de vir aqui no podcast falar sobre Zona Norte e clínica de produção é exatamente esse ponto. Grande parte dos pacientes ainda são lá da Zona Sul ou do Centro. É mesmo? 70% das pacientes, 30% Santana, Zona Norte, Guarulhos. É muito interessante, porque às vezes a gente o pessoal pede indicação pra gente no Guia Zene pra perguntar se tem algum profissional aqui. Então é muito legal saber que vocês estão aqui pra gente poder indicar. E muita gente sai daqui achando que aqui não tem e vai pra Zona Sul, vai pra outras, sei lá, outras cidades até pra procurar sobre isso, né? É verdade. Engraçado, né, que até os pacientes aqui da Zona Norte, quando chegam, se assustam porque imaginavam que profissionais bons estavam só no centro, em outro lugar. Imagina, nós estamos na Zona Norte, aqui tem bons profissionais, a gente tem boa clínica, com os ótimos resultados e somos referências nacional. Muito então a gente legal. acaba recebendo gente não só, a maioria ainda, e vamos focar aqui na Zona Norte, a maioria ainda de outros lugares e outras regiões também. O Brasil inteiro drena para a nossa Zona Norte, para a gente poder ampliar aí a nossa rede de possibilidades Zona Norte. Né? Muito legal. E depois a gente vai contar direitinho que você tá fazendo um podcast lá, né? Ai, a gente está tentando gritar pro mundo, estamos aqui. Muito legal. Então tá, olha, isso aqui, sabe o que é isso? Um presentinho que eu sempre trago pros nossos convidados aqui da Fabi Bolos Artesanais. Ai, que delícia! Isso é legal pra você ter no seu podcast também, que sempre a gente começa com um presentinho. Depois você abre, vê se você gosta, ela sempre manda um docinho pra você, tá bom? Ela também é aqui da Zona Norte, como sempre, a gente sempre traz tudo que tem aqui da Zona Norte e ela também é daqui. Ela tem um ateliê, uma doceria maravilhosa. Fabi, muito obrigada, viu? Tem festa toda semana lá, a gente até agora sabe onde pedir. Isso aí. Gente, é muito legal esse assunto. A gente vai falar pra vocês o que ela faz. Ela tem uma clínica aqui na Taliba Leonel, né? E também, pra você saber, ela tem você tem uma série, né? Que você ajuda algumas mulheres que não podem ou não tem... você tem uma rede de apoio, né, pra essas mulheres, né? Que não tem, de repente, dinheiro pra fazer esse tipo de coisa, né? Eu vim pra Zona Norte, eu nasci, morei minha vida toda, fui estudar fora, mas eu tinha certeza que eu voltaria pra Zona Norte. Eu gosto daqui, eu me sinto... É familiar, né? Sim, voltar aqui pra casa, ter a sensação do nosso bairro, é a certeza de que eu tinha que voltar pra cá. Era uma missão. Coloquei um consultório pequenininho e isso começou a tomar forma, sabe, Nancy? Do consultório, a dúvida de montar uma clínica de reprodução completa. Tá. A chance da gente ter, a oportunidade da gente realmente construir toda a jornada dessa paciente tentante. Aqui na Zona Norte foi assim um presente. Então hoje, com a nossa estrutura que favorece todo acompanhamento da paciente que está planejando gravidez, desde da investigação, do processo da necessidade da reprodução assistida, até o acompanhamento para poder dar alta e favorecer com que essa jornada seja acompanhada de maneira segura e com qualidade, foi o nosso grande propósito. E acabou dando certo aqui na Zona Norte. Então,
voltar para a Zona Norte, ter a chance de oferecer todo esse segmento com qualidade, eu acho que é o que realmente faz hoje a gente querer falar, gritar para o mundo para falar, vem, porque hoje a gente pode oferecer tudo isso e aqui Muito pertinho legal. de casa. Né? E é muito bonito isso, porque a mulher que tá querendo engravidar, tá querendo fazer a fertilização, enfim, né, porque teve dificuldade, ela já sofreu muito, né? Ela já passou por algumas limitações, ela sabe que talvez ela não consiga mais. Então, se você conseguir, desde o começo, até descobrir isso, né? Você começa desde o comecinho, né? Descobriu e tem todo o processo até o final, que é um sucesso ou não, mas você passa com ela todo esse processo todo, né? Como é que funciona? Eu sempre, eu me apeguei muito com as pacientes com dificuldade de gravidez, porque eu tive dificuldade de engravidar. Então, eu me formei ginecologista e acabei indo para uma área que precisei aprimorar por uma dificuldade pessoal. Tá. E quando eu entrei nessa área, eu me apaixonei e eu tenho um carinho imenso pelas pacientes que têm dificuldade de engravidar. Mas hoje, o nosso nicho de atuação são 4. Tá. São os casais inférteis, a gente acaba abraçando muito também os casais homoafetivos. Sim. A gente acaba tendo atuação também na saúde reprodutiva como um todo, que eu falo que é o congelamento de óvulo, congelamento de sêmen, que é a preservação da fertilidade, e a gente amplia leque também para a possibilidade de a gente ter ovodoadoras, ovoreceptoras, que são aquelas pacientes que precisam de óvulos doados para favorecer a gestação. Entendi. Então são os nichos de atuações que a gente acaba tendo que atuar. Nesse caso, quando a pessoa tem um óvulo doador, é porque ela tentou de tudo, é o último recurso? Depende do cenário. Tá. Aquelas que tentaram e não tem como, e foi detectado que a principal causa é qualidade de óvulo, aí eu tenho que ir para um banco de óvulos. Para aquelas que de repente encontram um príncipe encantado de uma maneira mais tardia da vida, porque hoje a gente sabe que grande parte das pacientes andam tardiando a gestação. E aí a gente sabe que a chance da gestação com o próprio óvulo é muito pequena, aí a gente acaba oferecendo possibilidade de ir para um banco de óvulos. Isso tem alguma idade, assim, que começa a baixar, né? Eu falo que o nosso grande grito, quando eu falo dessa atuação de congelamento de óvulo, que é uma ação nesse nicho específico, é o alerta que a gente tem da preservação da fertilidade para não ter que lançar mão do banco de óvulo. Sim. Sim. Com 35 anos, 35? há uma queda brusca da qualidade e da quantidade de óvulo. Com 35 anos, para a gente ter uma noção, a nossa fertilidade cai pela metade. Nosso estoque ovariano cai pela metade. A gente teve aqui, acho que você até conhece, né, a doutora Cristina? Isso. E a gente falou sobre isso. Ela falou que é muito importante que as mulheres entendam para fazer um programa mesmo familiar, né, para você entender um pouco disso, e entender as necessidades, porque tem as idades e vai caindo exatamente isso. A qualidade do óvulo da mulher com 35 cai muito. Eu mesma não sabia disso. Eu, assim, engravidei com 26, mas não tinha feito o planejamento, mas até que eu era nova, mas deu tudo certo. Então, o ideal é que a mulher faça, né, esse planejamento antes dos 30, né? Pelo menos entendeu até onde ela pode chegar, não é isso? Olha, Nancy, eu acho que hoje em dia o nosso principal movimento é levar informação de qualidade. Isso acabou virando o propósito de empresa e meu propósito pessoal. Levar informação de qualidade para que essa informação chegue nessas pacientes de maneira mais assertiva e no momento correto. Tanto que tem muitos movimentos de outras clínicas e tudo mais para diminuir essa dor, que é o trintou, congelou. Nós também temos Nós também temos um movimento de agora é hora. Tá. Porque quando dá o primeiro insight, ou quando tem a primeira chamada, será que eu devo congelar? Essa é a hora. Porque quando a gente tem esse insight, é porque sabe que não vai ter um planejamento reprodutivo nos próximos anos. Certo. E por que não congelar? Porque quando a gente decidir o congelamento ou decidir engravidar, a gente tem a chance da escolha de quero engravidar ou não. Porque, como eu falei no começo, as pacientes que chegam pra gente de maneira muito tardia e não tem esse óvulo congelado, às vezes a gente tem que abrir mão da nossa carga genética e sonhar com a maternidade usando o banco de óvulos. Então a gente tem realmente um movimento de agora é hora, de congelar o óvulo, não é engravidar. Congelar o óvulo para ter a chance de escolher no futuro. Porque esse movimento de
35 anos cair, a nossa fertilidade é muito evidente e dói demais. Quando eu pego essa paciente dos 45, que não teve a informação adequada, Sim. E a dor do arrependimento se eu tivesse tido essa informação, Eu teria congelado. eu teria congelado. E até a idade, assim, que seria bom eu congelar? Quanto mais cedo, melhor. Tá. Se possível, até os 35, melhor. Até os 35, melhor. Uhum. E aí a pessoa tem essa possibilidade de, bom, tenho 42 que seja, agora eu quero engravidar. E aí ela utiliza os óvulos que ela deixou congelados, é isso? E se ela chegar pra gente com os 40 e não tem planejamento de engravidar nos próximos anos, gente, vamos congelar com os 40. Tá. Você entende? Uhum. Porque o que não dá é... Eu não quero engravidar e tomar a decisão depois e ser tardio, Sim, sabe? sim. Esse movimento que a gente está fazendo de levar informação de qualidade, eu falo que são 3 frentes de atuação. O levar informação de qualidade não só para óvulo, eu falo que levar informação de qualidade sobre saúde reprodutiva, eu falo que a gente faz uma ação social, essa ação social é uma ação em comunidade, a gente tem a ONG, é a primeira ONG com movimento cultural. Isso, eu amei saber que vocês têm isso, amei. A ONG Fresquinha saiu agora em janeiro e essa ONG é um movimento que a gente faz para levar informação para a comunidade, com encontros, com podcast, com palestras. Esse movimento social, que é que a gente acaba tendo atuação, e em breve a gente vai também favorecer atendimentos, porque eu falo que a saúde reprodutiva ela não tem bons olhares nem para o SUS e nem para convênio. E nós gostaríamos realmente de favorecer atendimentos mais sociais pela própria ONG, então a gente está estruturando para isso. A gente tem movimento também médico e de área da saúde. Afinal de contas, a gente espera que o ginecologista encaminhe os pacientes com esse alerta. Mas você sabe que a gente não tem ainda essa ação de ginecologista. Geralmente quem que indica para vocês? Se eu te contar que os números falam que a gente tem mais indicação de esteticista, de cabeleireiro, de pessoal da área da saúde que não ginecologista, por exemplo, psicólogos, nutricionistas, do que ginecologistas, você acredita? Mas faz sentido, né? O psicólogo tá ouvindo a dor dela, né? Exatamente. O cabeleireiro também ouve a dor dela. E aí, é bom saber, porque... Mas seria realmente, né? O ideal seria o ginecologista que já trata da saúde dela, né? Indicar a reprodução. E a gente também tem uma ação, que a gente acaba levando informação, que eu falo que é o nosso B2B. Então, a gente acaba tendo ação com RH para levar informação nos encontros de RH, levando saúde para as empresas, falando sobre saúde reprodutiva e tentando favorecer a chance dela ter congelamento, a chance de cuidar da saúde reprodutiva. E de fazer um planejamento, né? Por quê nas empresas? Porque a gente tem que saber conciliar crescimento profissional, ou seja, carreira, com maternidade, saúde reprodutiva e planejamento reprodutivo. Porque muitas delas adiam, né? Exatamente por conta da profissão. Aí a gente vê que o principal motivo de adiar é esse. É porque a gente quer tentar priorizar carreira, estudo, para depois pensar na saúde reprodutiva ou no planejamento. Certo. E a gente tem que conciliar crescimento profissional com o planejamento reprodutivo. Então a gente faz ação B2B, empresas, com palestras em empresas, a gente faz ação social com a nossa comunidade, encontro, palestras, podcasts e agora a nossa ONG. E a gente também faz ação com médicos, encontros ginecologistas, não só ginecologia, a gente está fazendo ação com ginecologistas, urologistas, dermatonutrólogo, que são os principais indicadores pra gente, e também com a área que eu falo que é da mulher como um todo. Esteticista, dermato... Todo mundo que atende a mulher, né? Todo mundo. Porque esses assuntos, eles são mais pertinentes à parte feminina, à mulher mesmo. Não muito para os homens. Eles não têm tanto essa preocupação? Eu falo que os homens, eles se beneficiam porque eles têm uma fábrica produtora. O testículo é uma fábrica produtora de gametas, ou seja, de espermatozoides. A mulher, ela já nasce com a quantidade de óvulos limitada. E ela vai gastando os óvulos com o decorrer do tempo. Depois que acabou, acabou. Então a gente não tem uma fábrica produtora. Entendi. Acabou, não tem mais. E também perde a qualidade, né? Os 35 vai caindo quantidade e qualidade. E por isso que a nossa grande intenção é o alerta para as mulheres. E para os homens também, quando eu falo sobre reposição hormonal.
Hoje em dia, por isso importante. que a nossa ação ali com os nutrólogos, a necessidade da gente levar essa informação de que a reposição hormonal dos homens, o uso da testosterona faz sim o espermatozoide acabarem diminuindo em produção, Tá. muitas vezes cessarem produção de espermatozoides e Nossa. que quando não controlado, ele acaba Sendo estéril. cessando Nossa. totalmente a produção. Então, às vezes ele precisa de fazer uma reposição, às vezes ele quer usar uma testosterona porque que ele não congela. É super Depois fica acessível. mais tranquilo de fazer. Exatamente. Entendi. Então, acho que é uma informação acessível, é um procedimento tranquilo, rápido, que dá qualidade de vida e qualidade para ele ter a oportunidade de escolher lá na frente, quero ou não quero, sabe? Entendi. Porque lidar com a dor do, ai, ninguém me falou, que é o que dói demais, né? Mas assim, eu acho que de uns tempos pra cá que se fala muito disso, né? E tem, não sei se você vai concordar comigo, mas tem muita desinformação. Tem. Que algumas artistas tiveram filhos mais velhas como se fosse naturalmente. E a gente sabe que não foi, né? A gente sabe que a idade vai diminuindo qualidade e vai diminuindo quantidade. E o que a gente sabe é, as atrizes, artistas ou quem é realmente imagem pública, tem que tomar cuidado de como fala, Exatamente. porque às vezes normaliza. E como a gente lida com o nosso público real, elas chegam já com muitas dores. Sim. E inspirando com ícones que realmente deveriam motivar e incentivar, trazer para a realidade e alinhar essa expectativa, muitas vezes acaba sendo mais dolorido do que o habitual. Fica mais frustrante ainda, né? Difícil. Poxa, deve ser triste. Mas você percebe que aumentou a quantidade de pessoas com mais idade querendo engravidar naturalmente, como foi aquela artista? Existe isso? Aconteceu esse movimento? Esse movimento apareceu de maneira muito clara. Eu imaginei. Pacientes que se inspiraram com possibilidades e chegam pra gente e a gente tem que alinhar e falar triste, que não é né? muito bem assim. É triste, porque a pessoa vem com toda a esperança, né? Com uma expectativa, com uma esperança, e acaba se sentindo inferiorizada do porquê que aqui Papai do Céu favoreceu uma e não outras. Vida, é muito triste isso. Então, acho que é tomar cuidado de como que é Isso anunciado. que é importante, né? Sim, mas é importante o que vocês estão fazendo, com toda essa comunicação, com todas as áreas que você já falou que está fazendo, né? Até mesmo com os médicos, né? Para tomar esse cuidado e vir chegar a informação para todo mundo, independente do grau, até você falou com as mulheres que baixa renda, enfim, para chegar para todo mundo a comunicação adequada, né? Você sabe que a infertilidade, ela não escolhe faixa etária, bolso, na verdade ela não escolhe raça, ela não escolhe país. A infertilidade, ela tá presente em 20% da população. 20%? É muito alto. É alto? Não sabia que era tão alto. E a gente sabe que dessas pacientes que vão ter dificuldade para engravidar, pelo menos 10% delas vão precisar de reprodução assistida para poder concluir a gestação. Entendi. Então, se a gente tem lá uma população de pelo menos 1 milhão, a gente sabe que 200 mil vai ter dificuldade para engravidar. É muita coisa. Muita coisa. Então, falando da sua clínica, na sua clínica a gente consegue congelar. Você tem esse, como que chama? É um banco? Hoje a gente está com uma estrutura, a gente está com mais de 1.000 metros quadrados, a gente já tem centro cirúrgico próprio, laboratório. Que orgulho! Próprio. Eu aqui na ZN. Que começamos com um consultório pequenininho de 40 metros quadrados e eu fui presenteada com profissionais bons e que fui tomando robustez e as coisas foram crescendo e hoje a gente conta aí com um time de 52 colaboradores. Que legal! Laboratório próprio, centro cirúrgico próprio. Somos hoje em 8 da reprodução humana, mas os médicos que ajudam a gente com a cirurgia ginecológica, com a urologia, com a acupuntura, com a nossa Tudo que psicóloga. precisar, então a pessoa vai ter ali no teu consultório? Sim. A tua clínica, né? A clínica. Que é uma clínica bem completa. Quanto tempo tem a clínica? 2021 a gente lançou a nossa parte estrutural, certo. 22 o laboratório. O nome nasceu, a gente então lançou o nome em 2015. Né? Então, em 2015, então, a gente inaugurou 11 anos já. A clínica. Que legal. E isso foi tomando mais robustez. E a gente foi para o nosso prédio próprio em 2021. 2022, laboratório. E eu falo que, assim, se parar para pensar,
foi uma jornada longa, mas curta, né? Se a gente Sim. para pensar na reprodução humana. Porque a reprodução humana, ela tá realmente crescendo numa aceleração mais rápida do que a gente pode até acompanhar. Pela necessidade da própria população, pela necessidade das mulheres estar adiando a gestação. Eu falo que aqui na Zona Norte, o próprio crescimento da Zona Norte faz com que a gente tenha a possibilidade de oferecer tudo isso ainda no nosso próprio bairro, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu não imaginava que tinha uma clínica tão completa, porque eu sei que tem bancos, né, de óvulos, de esperma, mas eu não sabia que aqui na Zona Norte tinha um laboratório assim já completo. Você sabe que eu atendo paciente da Zona Norte que fala, nossa, doutora Eli, eu nem sabia que teria uma clínica com tanto potencial aqui na própria Zona Norte. E eu falo, gente, então a gente tem que fazer esse movimento. Exatamente. Foi por isso que a Karina do marketing te achou e falou assim, vai falar com a Nancy, muito eu fui te legal. seguir. E eu não sabia que era a mesma que eu seguia para eu pegar dicas dos bolos, dicas de um monte de coisa. Tudo. Mas tá vendo, a gente precisa realmente falar, assim, a gente, quando começou o Guia Zênio foi em 2019. E o meu mote, o meu norte, era exatamente mostrar que temos aqui na Zona Norte, que a gente não precisa sair daqui para ter coisas de qualidade. Então, a tua clínica é um exemplo disso. Todo mundo tem que saber que tem uma clínica de qualidade aqui, que pode fazer do começo. Depois a gente até passa de novo os processos que são muita coisa, né? Então, assim, a pessoa quer fazer um planejamento familiar. E aí ela tem todos os processos dentro da sua clínica, que é geral, com todos os especialistas ali preparados com o laboratório. Então tá, pra gente falar, pra todo mundo entender. A pessoa tem 30 anos e ela quer começar a fazer o planejamento familiar. Aí ela te procura. E qual é o processo? Como é que funciona? Quando ela chega pra gente, graças a Deus, com 30 anos, na verdade, pra gente é um presente. Isso é ótimo, né? Primeiro que ela já chega num cenário bem favorável. Né? E eu falo que não é naquele cenário dolorido. Porque eu falo que é uma energia diferente daqueles casais que chegam já com a dificuldade de engravidar. Entendi. Então a gente tem que individualizar cada cenário. A paciente que vai com o cenário de congelamento de óvulo é uma vibezinha diferente, sabe? Entendi. Então a gente tem que desenhar um protocolo mais tranquilo, umas idas à clínica de uma maneira mais espaçada, ser muito mais prática, fazer com que a experiência e a jornada seja mais leve possível. E aí, então, a gente desenha a expectativa. Qual que é a expectativa da quantidade de óvulo e qual a chance real dela conseguir engravidar com aqueles óvulos lá no futuro. Depois de desenhado isso, no retorno, ela volta com os exames, sai com o protocolo, em cerca de 3 idas na clínica para ultrassom e congelamento, acabou. É um processo bem tranquilo, né? Muito mais tranquilo e a jornada que a gente tenta desenhar de uma maneira sem tantos traumas. Sabe? E aí congela e ela não precisa ficar voltando na clínica. Ela paga só como se fosse a manutenção, que eu falo que é como se fosse o hotelzinho daqueles óvulos. Né? Entendi. O homem... E aí tem tempo pra, assim, validade? Nossa, essa é uma pergunta que super entra. Ouvindo essas dúvidas aqui, a gente fala, nossa, a gente tem que falar mais sobre. Outro dia a paciente falou assim, nossa, mas quanto tempo de validade tem o meu óvulo ali, quanto tempo eu posso deixar, 1 ano, 2 anos, eu lembro até de uma paciente que falou assim, olha, porque o frango eu posso deixar ali 1 ano, porque depois estraga. O frango? Não, é um tipo de um congelamento especial. A gente usa a criogenia, a gente usa a metodologia onde tem óvulos congelados com mais de 20 anos. Nossa. A gente tem declaração de nascido vivo de óvulos de congelado de 28 anos já atrás. Então a gente pode deixar congelado com qualidade, fazendo a manutenção, que é o que a gente mantém ele congelado ali no nitrogênio, pelo período que for necessário até ela tomar a decisão do uso daqueles óvulos. Que legal! Não sabia também, não sabia que não tem vencimento. Eu falo que o processo do congelamento do sêmen é muito mais tranquilo, né? É como sempre, né? O homem mais fácil. Bem mais tranquilo. Ai, meu Deus. Muitas vezes ele vem encaminhado para um nutrólogo, ele faz o congelamento do sêmen, se tiver bom, uma coleta vai para umas 3, 4, 5 amostras, sabe? Então a gente acaba fazendo uma ou duas coletas. E não é dolorido e tal? Da mulher é um pouco, né? A mulher, ela vai
na clínica uma média de umas 3 vezes. Por início, o tratamento a gente fala que é hormônio injetável. Então, mas gente. depois que saiu com o Mounjaro, ficou muito mais tranquilo. A hora que eu falo que é igual injeção igual Mounjaro. Mounjaro, eu falo, ai, do Mounjaro tá bom, né? Ah, fechou. Então ela vai usando injeções, ela faz um novo controle de ultrassom e depois programa a coleta, Tá. certo? A coleta é feita sob uma anestesia Uhum. anestesia bem tranquila, tipo endoscopia. Sim. Que você faz um oxigênio, toma um remedinho na veia, Só faz acorda um só depois ultrassom pra ir vaginal. embora. É uma delícia. É uma delícia. Todo mundo fala, ai, não acredito, já acabou a anestesia. Fala, você vai começar a dormir. Acorda, já acabou. Acordou, É assim, é exatamente. Então o processo é bem tranquilo. Uhum. Faz o congelamento, a gente acompanha no pós para ver se tá tudo bem. E aí libera e vai viver a vida, vai tomar os seus Mounjaros e vai cuidar de tudo Deixa que isso pro plano B, né? Exatamente. E às vezes nem precisa. Tá. Eu falo que é um seguro que a gente quer tentar fazer Uhum. e talvez não utilize ele lá na frente, né? Entendi. E o congelamento do sêmen, geralmente de encaminhamento de nutrólogos, de urologistas. Por exemplo, tem marido que vai fazer vasectomia e o urologista pede para deixar um congelamento porque ele é muito novo, vai Certo. que... Porque é tranquilo, é super acessível e é por masturbação. Congelou a amostra, foi aprovado que... Ai, gente, esses homens é irritante, né? Tá. Então é muito tranquilo, por isso Muito que não tranquilo. não tem objeções, é muito tranquilo. A jornada da paciente, que eu falo que é da infertilidade, que eu falo que costuma ser mais dolorosa. Mas isso vocês, né, acolhem, né? Desde o começo vocês acolhem. E como é que funciona? E foi pensando nelas que aqui a gente desenhou a jornada de acompanhamento, um time mais acolhedor. Sim. Você sabe que nesse movimento todo, a indicação boca a boca que realmente fez com que a gente tivesse esse crescimento brilho todo, né? e esse posicionamento, esse reconhecimento, né? Hoje nós somos a clínica número 1, Google, com 5 estrelas, Que legal. com mais avaliações e com depoimentos maravilhosos. Que orgulho! Sem ter que ficar prezando tanto daquele marketing. Sim. Agora que a gente tá falando, gente, vamos gritar, porque olha, só o Google não tá conseguindo dar conta da nossa Zona Norte, por exemplo. E a gente precisa mostrar que tem essa qualidade aqui, sim, super entendo. E com esse posicionamento Google, com esse reconhecimento genuíno das nossas pacientes, que é que a gente tentou desenhar essa jornada mais acolhedora, com muita transparência, segurança. Então, desde quando ela chega, a gente tenta, é o perfil da clínica, né? Manter esse acolhimento, ter um perfil muito mais de investigação, de responder o porquê. Por que eu não tô conseguindo engravidar? Então, primeiro vocês vão fazer toda a investigação, fazer vários exames, para ela entender realmente pode ou não pode. Para ver se é assertivo o tratamento. Porque às vezes não é o tratamento de fertilização que é a solução para aquele caso. Tá. Indicou o tratamento, aí entra nas mesmas jornadas de picadas e coleta de óvulos quando necessário. Fazer o embrião e a possibilidade de fazer o embrião, fazer uma análise genética, descartar alguma síndrome, por exemplo, no embrião, né? E dali então congela. E aí então, no mês seguinte, há um preparo daquele endométrio para receber o embrião, geralmente no ciclo seguinte. Então eu falo que a jornada do casal com dificuldade costuma ser mais longo. E quantos por cento que a pessoa tem chance de conseguir engravidar? Depende muito e por isso que a gente fala para estudar a clínica. Tá. A nossa taxa de gravidez oscila próximo de 70%. Né? A literatura, o Google, né, o GPT fala 40%. Então é isso que me dá orgulho de falar, gente, a gente mantém qualidade acima da média, vem que a nossa taxa interna é de 70% de gravidez. É alta, né? E isso faz com que essa informação que chegue ali para a paciente estuda. Qual que é a taxa de gravidez da clínica? Qual que é a taxa de gravidez do laboratório? É importante saber isso, né? Com certeza. Que legal. Talvez o cenário desse positivo mais alto do que o habitual, porque a gente tem um cenário de investigação prévio antes, né? Então esse cenário, porque é o que eu gostaria que fizesse para mim, quando eu passei pela dificuldade. Entendi. Então esse cenário da gente fazer uma investigação mais minuciosa prévia, entrar no tratamento mais assertivo, individualizar o protocolo, e realmente tentar desenhar o cenário para mais próximo do perfeito para transferir o embrião. Porque assim, não é só transferir. Pode ser que a pessoa tenha algum, sei lá, endometriose, alguma dificuldade extra. Se você descobrir isso, faz um tratamento antes de começar a tentar. Eu falo que... Esse é um exemplo, nem... Exatamente. É isso mesmo? Você sabe que lá na clínica a gente trabalha muito uma gestão educativa. Então eu faço com que os nossos médicos atuem com uma medicina educativa.
Então a gente acaba tendo todo um protocolo mais uniforme possível para oferecer qualidade para todo mundo. Nessa nossa medicina educativa, eu falo que tem um tripé de investigação. Qual que seria? Por que eu não engravido? Tenho algum problema no meu útero? Tá. Endometriose, endometrite, infecção, bactéria, alguma coisa que dificulte essa gravidez nesse útero? Certo. Tem alguma coisa na parte clínica? Tireoide, fígado, rim, vitaminas, Tudo imunológico. influencia, né? E como é que tá esse embrião? O embrião vem da onde? Do óvulo do espermatozoide. Será que tem qualidade de óvulo? Será que tem qualidade de sêmen? Porque para pensar, Nancy, um bom embrião, num bom útero, com uma boa nutrição desse sanguíneo, que é a parte clínica, lógico que vem bebê. Então é parar pra gente poder pensar no nosso tripé de investigação. Tá. O porquê que é que eu não tô conseguindo engravidar. Ou o porquê que é que eu tô perdendo. E quando a gente tiver os três muito bem alinhados, a nossa chance de um positivo, de uma gestação evolutiva e um bebê em casa é muito maior. Que legal. Nossa, dá uma esperança, é tão bonito ver, né? Deve ser lindo quando tem um positivo, acompanhar e depois ver o bebê nascer, deve ser muito legal. Modéstia à parte, eu me sinto presenteada todos os dias. Imagino. Eu falo que a minha área é a área mais gostosa. É linda demais. Que a medicina pode oferecer. Então, é meio controverso aí para eu poder falar um pouquinho da medicina reprodutiva e da saúde reprodutiva como um todo. Que legal. Eu uso muito o termo saúde reprodutiva porque a gente tem que ter saúde para poder engravidar. É verdade. Não, quando a gente começou a falar, e você fala, é saúde reprodutiva. Eu falei, interessante, né, esse conceito, porque realmente, primeiro vamos falar da saúde, para depois falar da reprodução. Exatamente. Muito legal. Porque quando a gente cuida da saúde reprodutiva, muitas vezes a gente poupa um tratamento mais agressivo ou uma reprodução, né, assistida, que é laboratório. Então, cuidar da saúde reprodutiva como um todo e muitas vezes poupar e se um precisar Exatamente. fazer, e de repente só cuidando da saúde já vai dar certo, né? Quando a gente faz um movimento nas empresas, principalmente ali nos RHs, a gente leva muito saúde reprodutiva, sabe, Nancy? Porque conciliar crescimento profissional e conciliar saúde reprodutiva, ou seja, planejamento produtivo, tem que acontecer. E quando a gente leva para a empresa pergunta, mas doutora Eli, você vai fazer com que todo mundo faça congelamento? Eu falei, não. Cuidar da saúde reprodutiva é dar o alerta para aquela paciente. Tem alguma infecção? Tem cólica? Será que tem endometriose? Porque se tiver endometriose pode piorar. Tá. Será que aquela paciente tem um cisto no ovário, um tumor no ovário? Alguma coisa que possa fazer com que diminua a fertilidade com o tempo? Será que ela está fazendo aqueles ultrassons transvaginais de rotina todo mês e está contando a sua reserva ovariana? Porque se a gente leva esse alerta e todo ano que ela faz o exame ginecológico de rotina tiver tudo bem, ok. Mas se ela não leva o tema saúde reprodutiva para o GO geral, aquilo passa desapercebido. Entendi. Porque a dor das pacientes que chegam pra gente é: nossa, mas eu fiz Papa Nicolau, ultrassom, mamografia todo ano, nunca ninguém me falou. Eu falei, pois é. É que tem um exame específico, é isso? Tem alertas específicos. Tá. Um ultrassom transvaginal consegue falar sobre meu estoque ovariano. Ah, não sabia. E por que Nunca soube disso. E por isso informação pro médico. Entendi. Tá. Imagina se eu faço um ultrassom de uma paciente de 30 anos e a contagem de folículos antrais, que eu sei que nesse período era para estar com 30 folículos, 20 folículos, tem 10 ou tem 5. O médico do ultrassom ou o médico ginecologista... Que folículos? Desculpa. Então, vamos lá. A leiga. Mas é bom trazer isso porque se é sua dúvida, pode ser a dúvida também de quem estiver assistindo. Quando eu vou fazer o Guiazene é isso mesmo. Eu pergunto tudo porque é como a gente está falando com um pessoal que com certeza vai ter como eu, leiga. Eu falo que aqueles exames que a gente faz de rotina no ginecologista geral, Papa Nicolau, um ultrassom transvaginal. Lá, eles olham assim, como é que tá meu útero? Tem um mioma? Não tem? Tem dor? Não tem? Eles olham o ovário. No ovário a gente vê umas bolinhas pretinhas. Essas bolinhas pretinhas se chamam folículo. Porque mês a mês, um folículo vai ser selecionado, ele vai virar um folículo dominante, ele vai romper e ele vai liberar o óvulo. Tá, entendi. O folículo é onde fica o óvulo. Isso. Tá. Eu achei que as bolinhas eram óvulos. E lá dentro, exatamente. E a gente espera que essa reserva ovariana tenha essa contagem de folículos adequado para a idade. Tá. E se a gente orienta o médico do ultrassom a fazer a contagem e a contagem está compatível com a idade, ok. E o que vai caindo é exatamente isso? Tá. Quando eu falo sobre estoque ovariano, queda de quantidade e com consequência qualidade, é a contagem de folículos antrais e para quem não tem habilidade de fazer a contagem, um exame de sangue simples,
que chama hormônio antimileriano. Então, para quem estiver assistindo, por exemplo, ter esse alerta. Como chama? Hormônio antimileriano. Dosagem A de gente vai hormônio escrever antimileriano. Então, pedi para o ginecologista, poxa, doutora, eu tenho 30 anos, eu não tenho planejamento de ter bebê tão breve. Será que não vale a pena eu ver meu estoque ovariano? A dosagem de hormônio antimileriano? E ali ele vai ver o número mágico para a gente guardar, 2,5. 2,5 o quê? 2,5 é a dosagem que a gente acaba usando ali, é o número que a gente usa para a gente guardar na dosagem do hormônio antimileriano. Tá. Então, se a dosagem do hormônio antimileriano tiver 2,5 para mais, tá ok. Se ele tiver 2,5 para baixo, nossa, será que tá adequado para minha idade? Tá. E se o ginecologista tiver dúvida, ou liga pra gente, que tudo bem que a gente vai orientar, ou senão encaminha. Por quê? Porque aqueles relatórios, eles vêm de uma maneira tão complicada, qual que é a idade, quanto que tá, que muitas vezes fica difícil de interpretação. Então, 2,5 é um limiar meio médio para a fase dos 30 anos, sabe? Por exemplo, se ela vier com 1,5 com 30 anos, já é um sinal de alerta. Entendi. Aí ela tem que correr realmente para fazer um tratamento ou até congelamento. Tentar entender. A primeira coisa que eu falo é, o antimileriano não está compatível para a idade, por quê? Alguém está machucando aquele ovário ou ela tem algum problema que o estoque dela está mais baixo do que o habitual para a idade dela. Vamos tentar entender o porquê e vamos, sem sombra de dúvida, congelar, porque eu sei que o estoque dela vai acabar antes do tempo. Entendi. O que seria machucando o ovário? Endometriose. Tá. É um cenário onde a gente tem um cenário inflamatório, onde focos de endometriose podem estar queimando, entre aspas, os folículos saudáveis. Cirurgia prévia, por exemplo, também colites, inflamações intestinais, infecções vaginais, alguma bactéria que tenha passando ali pela vagina, acaba subindo pelo útero, pelas trompas e levando a um quadro de inflamação pélvica. Então, são cenários onde a gente pode ter agressões ovarianas que podem fazer com que o estoque ovariano caia e ela não tenha esse insight ou esse alerta no devido tempo e chega pra gente de maneira tardia, com muita dor, pela falta de informação. Por isso a importância dessa comunicação com os médicos também, né? Com os médicos, o B2B, comunidade. Eu falo que é um movimento que a gente está gritando para todo mundo. E quanto mais pessoas tiver esse tipo de informação, menos pacientes com tantas dores vão chegar pra gente ali na clínica e que muitas vezes a gente tem que lançar mão daquele plano B pra gente poder ir pra um banco de óvulos, que eu falo que é o cenário mais dolorido que a gente possa, de repente, encontrar ali na reprodução humana. Porque não é legal estar no extremo, mas às vezes a gente tem que Mas a pessoa também não pode ter essa vergonha de chegar nisso, né? Porque assim, se ela deseja tanto, né? Por que não? Acho que tem um estigma também, não tem? E sabe a nossa ONG? A ONG, ela nasceu para sanar algumas dores, né? Eu falo que a comunidade tem informação sobre saúde reprodutiva. A gente também tem na nossa ONG um movimento quebrar tabu de infertilidade. Por quê? Porque falar sobre infertilidade ainda é muito vergonhoso para grande parte da população. Quem passa por isso tem vergonha de falar, né? A mulher que é infértil, ou seja, tem problema de engravidar, ela tem vergonha de falar. Ela se sente seca, ela se sente tem isso. incapaz. Na literatura existe isso, né? Exatamente, até na Bíblia, né? O homem infértil parece menos viril, menos homem. Então ele não declara, ele não fala. E quando a mulher lança a mão de um banco de óvulos, a vergonha de falar que eu sou mãe de um banco de óvulos ainda é muito tabu. Mas ela é mãe do mesmo jeito. Sim. Ela carrega a epigenética, ela não carrega o DNA do óvulo. Mas ela é mãe do mesmo jeito. E por que não começar a normalizar um pouco mais, falar sobre isso? Então a nossa ONG leva, eu falo que é informação para quebrar tabus sobre infertilidade. A nossa ONG também é um movimento social para a gente falar sobre diversidade. Eu recebo muitos casais de 2 mulheres, de 2 homens. E eu recebo todas essas mães ainda com as suas crianças, hoje em dia 7, 8 anos, sofrendo preconceitos na escola. É mesmo? Nossa! 2026, né? Não acontece isso? Tanto que a gente faz movimentos de receber
crianças lá na clínica e eu abro o laboratório para as crianças fazerem visitas. Que legal. Para tentar normalizar ainda mais essa diversidade familiar. Isso funciona como? As escolas levam as crianças lá? Ainda é um movimento pequeno e por isso que saiu o tal da ONG. Um movimento pequeno onde a gente acolhe essas famílias que passaram pelo processo, principalmente de 2 mães e 2 pais, falando assim, doutora Eli, a Emanuele, por exemplo, que foi um dos casos que aconteceu ali, está sofrendo um preconceito na escola porque as crianças estão falando que é impossível nessa medicina sexual tradicional das escolas tradicionais ter sido nascido da minha barriga, ser gerado na minha barriga porque não tem nenhum pai. E eu preciso que você me ajude a explicar para ela como que ela veio. Então, eu convidei a Manu, convidei os amiguinhos e a gente fez um piquenique e isso acabou virando projeto para outras crianças, né? Legal. Um piquenique e a gente fez a jornada da fábrica de sementes de bebês. Que bonitinho! E lá a gente mostrou que lá é possível 2 mães terem seus filhinhos, 2 pais, casais inférteis, mãe solo, mãe de mais idade. Então a gente falou sobre os óvulos, a gente falou sobre banco de sêmen e a gente fertilizou. E como a gente tinha o registro dela em forma de embrião, ela sendo colocada ali dentro, a mãe dela então gestando. E aí, afinal de contas, levamos eles no laboratórios e isso ficou tudo tão lúdico e tudo tão fantasiado que até as criancinhas que não vieram da FIV começaram a falar, eu acho que minha mãe também deve ter feito isso. Eu também fiquei congelada aqui por um tempo. E foi lindo quando as crianças tiveram a oportunidade de entrar no laboratório, a gente abriu o tanque de nitrogênio e saiu aquela fumaça, sabe? E aí a gente mostrar os embriõezinhos em forma de sementinhas ali, sabe? Muito legal. Para normalizar um pouco mais esse cenário. E eu falo que é realização pessoal porque toda vez que eu favoreço colocar o embrião, por exemplo, no caso de 2 mães, eu ter certeza que eu estou tentando preparar um mundo melhor para aquela criancinha que eu estou colocando ali dentro. Sim. E isso aquece meu coração. E isso me deixa muito mais fortalecida. Me angustia a sensação de estar favorecendo com que aquelas famílias sejam ampliadas e fechar os olhos e fingir que eu não estou vendo que ainda existe preconceito. Sim. Eu sei que em breve isso vai ser normalizado cada vez mais. A nossa ONG favorece até encontro de famílias diversas. Você sabe que hoje em dia, da Zona Norte, em Guarulhos, olha só. Legal. Elas fazem encontros recorrentes de várias famílias de 2 mães e 2 pais para as crianças crescerem nesse ambiente de maneira mais normalizada. Porque ainda não é tão comum em todas as escolas, né? Mas a gente precisa normalizar um pouco mais isso daí para... porque a criança não tem que sofrer esse preconceito de jeito nenhum. É uma escolha dos pais, enfim, né? Não tem nada a ver esse preconceito, nada a ver. E essa ONG nasceu, sabe, Nancy, até a pedido das pacientes. Elas falaram, né, você já tem uma comunidade por trás, doutora Eli, só precisa que alguém lidere tudo isso. Então essa força, a gente acabou tendo sinergia com a própria comunidade, com o próprio grupo de pacientes, tendo o incentivo e a motivação da gente falar, vamos liderar esse movimento, para que realmente a comunidade tenha força para poder falar e esse movimento acaba levando mais informação e normalizando o assunto, quebrando tabus, favorecendo diversidade familiar, falando sobre recomeços. Recomeços são os pacientes que sofrem abortamentos e sofrem sozinhas. Recomeço, a gente fala sobre câncer, sobre pacientes que têm câncer de mama. Teve que tirar, de repente, o ovário, alguma coisa assim, né? E ninguém deu insight de congela antes de tirar, ou congela antes de fazer uma quimioterapia. Então, são ações da ONG que a gente tem, que a gente busca aí ajuda, patrocínio. A gente busca uma maneira dessa ONG se autossustentar, porque não é para mim. Eu falo que essa ONG veio de uma idealização fortalecida pela comunidade e que ela tem que tomar força e que Zona Norte que tá muito legal. Tomando a iniciativa de muito bom, para começar, né, isso tudo, muito legal. O trabalho é maravilhoso, a tua clínica eu quero conhecer. Você vai conhecer. Eu quero conhecer, eu amei saber de tudo isso que está aqui na ZN e a ONG também. Como é importante, né, essa comunicação assertiva, né? Porque a falta de comunicação leva a desastres, né? Então, a inesperança ou a esperança no momento errado, né? Uma esperança errada. Enfim, eu acho que essa comunicação, se a gente puder ajudar,
A gente está aqui no canal, né, do podcast, mas se a gente puder ajudar de alguma forma a todo mundo saber que existe isso, seria muito legal. Pode contar com a gente. Porque é isso, né? A gente precisa... o que é bom precisa ser divulgado. A hora que eu vi propósito da Nancy com Guia ZN, porque até então eu conheci o Guia ZN, depois eu fui ver o Pod também, eu falei, gente do céu, é essa fonte de informação que a gente precisa gritar. Sim. E não só a Zona Norte. Eu falo que a saúde reprodutiva ela tem que ser acessível para todo mundo. É que o berço tá aqui, né? Exatamente. O berço tá na Zona Norte, a gente começa por aqui, mas todo mundo tem que ter esse acesso. E por isso a gente fala, o movimento que a gente tá muito ali na clínica, agora é hora. Vamos falar sobre saúde reprodutiva assim? Quando? Agora é hora. Porque esse insight de, será que eu vou usar ou vou congelar? Agora é hora. Porque a gente tem a chance de escolher lá na frente... Se vai usar ou não, né? Se vai usar ou não. Muito porque legal. Dói quando a gente não teve essa informação ou não teve essa oportunidade. E não tem mais como voltar, né? Inclusive, olha, Dia das Mães tá chegando. Maio, eu falo que agora pra mim é um mês muito especial. Mas maio pra mim sempre foi um mês de muita expectativa, de uma dor solitária. Maio pra gente é um mês especial porque eu falo que a gente acaba sempre lembrando das mães que ainda estão na batalha de um sonho para ser concretizado. Sim. Mães que ainda estão na batalha, porque quando a gente ainda está na batalha, eu chamo de mãe porque a gente sonha. Aquele sonho tem nome, tem cara, tem forma, e ele ainda só não é concretizado. Sim. Sabe? E então, eu sempre falo que maio eu dedico para aquelas pacientes que ainda estão na batalha do sonho concretizado, mas já tem aquele coração maternal. Já tem, né? É tudo tão lindo, né? A maternidade é linda. Ó, que todo mundo possa sentir isso, né? Que verdade. Vocês possam ajudar muito mais mulheres. Famílias, né? Enfim. Eu fui presenteada por 3 mães, né? Eu fui criada pela minha avó, pela minha tia, que é solteira e que tá comigo até hoje, que mora comigo, e minha mãe, porque a minha mãe biológica que me colocou no mundo e que estava ali, mas trabalhava demais, sempre foi meu ícone de inspiração. A minha tia, que sempre foi muito do estudo e pegava no meu pé e que me fazia estudar. E a minha avó, passando todo carinho de vó, e acolhedora, sabe? Tô nessa vibe. Então... E que um dia eu quero sentir lindo. Essa sensação gostosa que você falou, do amor de vó, que você falou que é muito melhor. É muito diferente. Todo mundo falava isso, eu não entendia, mas agora eu tô entendendo. É muito legal mesmo, é muito bom. Zona Norte é muito isso, né? Eu falo que Zona Norte, pra mim, remete família. Exatamente. Zona Norte, pra gente, remete aconchego, casa, família. Isso é muito interessante, porque muita gente que tá falando de Zona Norte, né? Muita gente trabalha em outro lugar, mora aqui e não quer sair daqui. Ou então vai morar em outro lugar, acaba voltando porque aqui é o lar, né? Como vocês, né? Você foi para outros lugares e voltou para fazer sua clínica aqui, porque aqui você sente que é o teu lar, né? É aconchegante estar aqui. É aconchegante, é muito bom. Doutora Eliana, muito obrigada, sim. Eu amei demais. O que vocês precisarem da gente, pode contar comigo de verdade. Eu amei saber dos projetos de vocês. E a clínica tem tudo para, assim, bombar demais. Porque o projeto é muito lindo. A gente super agradece a oportunidade e quero que você vá lá visitar sem sombra de dúvida, porque você é o ícone, o veículo de comunicação que a gente realmente precisa. E eu falo que esse momento é sinergia, sabe? E ver você vivenciando a maternidade de maneira indireta, porque agora é vó, né? É maravilhoso, é a vibe que a gente tá aqui. É favorecer com que muitas mulheres tenham essa oportunidade, Amém. Não é? É mágico. Amém. Obrigada, viu? Obrigada pela sua presença aqui, adorei demais. E aí, gente, vocês gostaram? Delícia, né? Que conversa boa, né? Ai, porque fala sobre... manda pra quem vocês quiserem, que querem saber um pouco mais sobre saúde, né? A saúde reprodutiva. Para homens e para mulheres, todo mundo que precisa, independente de tipo de família, né? Manda esse vídeo para todo mundo que você conhecer, porque eu tenho certeza que pode ser muito bom para muita gente que você conhece, tá bom? E se vocês gostaram desse podcast, a gente tem muito mais histórias aqui de empreendedores e empresários aqui da nossa região, que eu tenho certeza que uma delas vai fazer sentido para você. Então, se você quer participar daqui um pouco mais, assista o nosso próximo episódio. Até mais!